Olá, agora na segunda aula vamos falar sobre o apego ao sofrimento, como que o cérebro cria isso, como desfazer disso. Então o que acontece? Toda pessoa sofre. Toda não, quase toda. Então assim, qualquer pessoa que você for conversar, ela está sofrendo, ela está com alguma angústia, com algum desespero, ansiedade. Então assim, é muito fácil. Se você sair na rua conversando, você vai ver isso claramente nas pessoas. Você vai ver isso muito claro. E por quê? É pelas estratégias que o cérebro criou para a sobrevivência, que a gente falou na primeira aula, que é essa necessidade de fragmentar tudo, essa questão de não se ver ligado ao todo, o cérebro não se vê ligado ao todo. Quando a gente vê todo esse movimento machista, ele é muito prejudicial não só para a mulher, como para o homem também, porque tanto o homem quanto a mulher tem o feminino e o masculino. Então, se eu, como mulher, chego aqui e começo a falar que nem homem presta, que homem não quer nada com nada, que homem é tudo vagabundo, eu estou ferindo o meu lado masculino. Eu falo dele, mas eu estou ferindo a mim mesma. É a mesma coisa a mulher. É a mesma coisa quando o discurso diz que mulheres são frágeis, que mulheres não dão conta. Os próprios homens se ferem com isso, porque eles também têm o feminino e o masculino. E o cérebro ele sempre teve essa divisão, homem, mulher, negro e branco, católicos, protestantes, ubandistas. Então tudo isso é uma doença, tudo isso foi algo que lá no período neolítico foi preciso, porque no período neolítico foi preciso diferenciar o trabalho do homem ou da mulher. Foi preciso diferenciar uma aldeia da outra para a sobrevivência. Então eles tiveram o motivo deles. Para nós, isso é maléfico. Isso leva ao sofrimento. Então eu tenho que entender que quando eu agrido o outro, independente porque a cor dele é diferente da minha, a situação financeira dele é diferente, ou ele pensa diferente de algum modo, ou simplesmente ele me irritou, quando eu faço isso com o outro, isso está voltando para mim, porque nós somos um. Existe essa ligação que o cérebro não percebe. Para o cérebro é muito difícil ver isso. A outra questão é a necessidade de estabilidade. O cérebro ele precisa que as coisas sejam estáveis, mas não são. As coisas nunca são a mesma. Até uma árvore que parece ser a mesma hoje, daqui a um mês, ela está em mutação. E aí, para o cérebro, ele gosta de interpretar as coisas. Então, você fez algo de uma forma há 10 anos e ele quer que você seja essa pessoa de 10 anos. Você foi magoada por alguém há 3 anos, o seu cérebro ainda acha que aquela pessoa que te magoou naquela época é do mesmo jeito hoje. Não é, ela mudou, você mudou. Às vezes você vai conversar com aquela pessoa e vai estar em estado de alerta e aquela pessoa nem lembra do que ela fez, ela nem é daquele jeito mais, mas seu cérebro tem essa necessidade e ele faz isso com você também. Porque você vai mudar em algum momento da sua vida, quer dizer, você já está mudando, mas sempre vai ter essas mudanças mais drásticas e o cérebro não quer. Ele vai estar te prendendo com algo que é natural. E a outra questão é que o cérebro ele quer proteção, ele quer que você esteja em um local protegido o tempo inteiro. E ele quer que você sempre aproveite as boas oportunidades, mas as boas oportunidades ou elas se perdem ou elas não são lá essas coisas. E essa proteção, ela não existe. É como diz aquele ditado, para morrer basta estar vivo. E a qualquer momento algo pode acontecer com você, com alguém que você ama. E quando você fica desesperado por isso, você está esquecendo que existe o todo, que existe a necessidade do desapego. É por isso que é importante desapegar, não só do que você perdeu, tanto do que você tem agora. Porque em essência nós não possuímos nada, isso é uma outra ilusão do cérebro. Então o que acontece? O nosso sistema ele tem uma necessidade por equilíbrio, ele tem necessidade de sentir que ele controla as coisas, que as coisas estão bem. Então quando ele percebe que esse equilíbrio ele se perdeu, ele vai mandar sinais para você. E esses sinais são o quê? Raiva, mágoa, ansiedade, desejo compulsivo, medo de ser rejeitado, tudo isso vai vir. E o grande questão do desejo, por exemplo, é que ele acaba não tendo um controle de ter uma ação negativa no cérebro. Por quê? Se eu tenho um desejo, ele pode gerar ansiedade. Se eu tenho esse desejo e corro atrás dele e ele não se concretiza, ele vira frustração. Se eu tenho um desejo, ele se realiza e eu vejo que não era aquilo que eu estava esperando na minha mente, ele vira decepção, frustração também. Ou então eu vou lá, eu realizo, é o que eu esperava, já gera um medo de perder, porque tudo um dia acaba.
Então, ou eu gero medo de perder, ou quando eu perder, eu fico angustiada, não quero perder aquilo. De novo, é a questão do desapego, que é importante ser trabalhado. É importante deixar as coisas livres, as experiências livres. Então, até mesmo a experiência para um cérebro negativo, independente dela se realizar ou não, ela acaba sendo uma experiência negativa também. Porque isso é o que ocorre muito com o cérebro. Ele é negativo, ele busca experiências negativas. Por exemplo, pensa lá no nosso tataravô lá, ancestral, lá nos tempos das cavernas. Ele está andando na floresta. O que é mais importante para ele registrar? As árvores ou uma cobra perigosa? Naquela época ele tinha que registrar esses momentos perigosos. A cobra, o tigre, os insetos venenosos, ele tinha que registrar isso, ele tinha que estar em estado de alerta. E muitas vezes essas memórias negativas, elas estão registradas, mas não estão conscientes. Mas o estado de alerta, a tensão que essas memórias geram, ela continua ali no seu inconsciente, ela pode vir para a consciência em qualquer momento. Em qualquer momento você tem uma tensão e nem sabe aonde se originou isso, de que memória foi isso. É aí que no Ho Oponopono a gente limpa muitas memórias dolorosas do inconsciente, é porque em geral a gente nem tem uma percepção. Só que o que acontece é que essas memórias, elas acabam se reproduzindo. Por quê? O nosso cérebro ele tem algo que é o ponto cego. Como funciona esse ponto cego? Você vê a vida lá fora, ela está acontecendo, mas existem coisas que o seu cérebro não consegue ver. Então ele vai usar a experiência que ele já tem para poder preencher aquelas lacunas. E como o seu cérebro ele é negativo, ele vai interpretar seja lá o que está acontecendo na sua vida de forma negativa. Por isso que é importante a meditação, para você se desprender da necessidade de interpretar tudo, de julgar tudo, de julgar o que está acontecendo. Porque a meditação não é só os 5 minutinhos. A meditação é 24 horas por dia. Então, está acontecendo algo muito ruim na sua vida agora, comece a se desligar da interpretação. Porque se está acontecendo algo ruim, você interpreta como algo ruim, você se coloca como algo ruim. Ah, porque isso acontece comigo. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque só aparece gente assim na minha vida. Ah, porque eu tudo negativo. Então, para de interpretar. Já começa esse movimento agora, nesse exato momento, de parar de interpretar as coisas que estão ocorrendo na sua vida. E com esse movimento do meu cérebro ver as coisas negativas e interpretar como real na minha vida, eu vou acabar buscando, vendo uma vida limitada. Então vamos supor, eu tive um chefe, que no passado ele me humilhou na frente de todo mundo. Qual a interpretação que pode estar por trás disso? De que trabalhar é ruim, trabalho é sinônimo de humilhação, de que líderes são sempre autoritários, maldosos, de que humilhar é uma forma de você impor respeito, porque uma memória ela pode ser negativa, toda memória negativa ela tem uma crença, então muitas memórias são negativas e ela tem uma crença que está escondida, uma crença que você não consegue perceber. Então, se você foi humilhado pelo chefe, se você foi trocado em um relacionamento, quando você lembra aquilo, ativa memórias de humilhação, de baixo valor, que talvez você não esteja consciente delas. Então, por máximo que você tenta pensar positivo, existem essas crenças negativas que estão em você e você não vê. Então, isso vai te dar uma visão limitada da vida, uma visão limitada de possibilidades. Um exemplo dessa pessoa que foi humilhada pelo chefe, como ela vai se ver como alguém competente, ela vai começar a lutar por trabalhos não muito atrativos. Porque ela vai pensar, não, eu tenho que trabalhar nisso mesmo. Não, eu tenho que estar com esse tipo de chefe mesmo. Porque ela vai começar a lutar por coisas que... É aí que a gente vê empregos que não são lá essas coisas, que não paga tão bem, que o chefe não é tão legal e tem uma fila de gente disputando. É aí que a gente vê aquela pessoa que está em um casamento fracassado, é traída e mesmo assim está ali. Por quê? Não é porque é bobo, não é porque é trouxa, é por causa da visão que ela tem da vida. É a visão negativa e limitante que ela tem da vida e dela mesma. E como eu mudo isso? Praticando. Eu mudo isso colocando meu cérebro num estado positivo, num estado contemplativo. Eu tenho que desligar o meu cérebro dessas interpretações.
Só que o nosso cérebro, ele está em contramão com tudo isso que a gente fala. Porque lembra, se eu estou falando de virtude, eu estou falando de atenção plena, eu estou falando de sabedoria, tudo isso vai colocar você no estado de bem-estar. Coisa que o cérebro não quer. O seu cérebro, ele não quer que você largue essa ansiedade, por isso que é tão difícil. Porque lá no fundo você acha que é importante estar ansioso, você acha que é importante estar preocupado. E aí é um exercício que exige compaixão, é você entender você mesmo. Você tem que se conquistar, você tem que conquistar você com amor, com carinho, perseverança, para trazer para esse lado da força. E é esse que é o exercício. Então eu vou passar agora um exercício para a gente já iniciar esse projeto. Vamos lá?